Alexandre de Moraes dobra a aposta e agora a sua vítima vai ser Eduardo Bolsonaro. Vai ser mais um dos seus teatrinhos, mais um como aquele da tentativa de golpe de Estado, como sei lá o que, de fake news, e mais um dos seus blá 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 que eles tentam inventar para poder perseguir a direita, que é o que eles realmente querem. Mais um agora vai ser Eduardo Bolsonaro, vai ser mais um dos perseguidos do Xandão. Mas o que realmente está acontecendo é isso daqui, eu vou te mostrar a notícia para vocês agora. Eduardo Bolsonaro entra na mira da PGR e de Alexandre de Moraes. Olha o absurdo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, esse cara aqui é outro vagabundo, tá bom? O Paulo Gonet, que é o cara da PGR lá, tá auxiliando o Xandão em todas as suas práticas ditatoriais. Não adianta, tá bom? Quando a ditadura do Xandão cair, porque vai cair um dia, pode ser que seja daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei quando vai cair, mas uma hora vai cair. E quando cair, não adianta usar desculpa de que estava apenas seguindo ordens, tá bom? Todo esse pessoal do núcleo em volta do Xandão, pessoal da Polícia Federal, o Paulo Gonet, todos eles vão se ferrar, tá bom? E não adianta falar que estava apenas seguindo ordens. Soldados nazistas também falavam que estava seguindo ordem. Ordem ilegal não se cumpre. E Paulo Gonet nada mais é do que um fantoche do Xandão, trabalha pro Xandão. Escravo, virou escravo do Xandão. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro. Segundo a representação, o deputado federal estaria interferindo na investigação da tentativa de golpe de Estado. O que é interferir? Ao buscar, junto a políticos de direita dos Estados Unidos, sanção contra autoridades brasileiras. Ah, pronto. Agora denunciar os abusos do Xandão às autoridades dos Estados Unidos é interferir na investigação de tentativa de golpe de Estado. Que golpe de Estado, cara? Nós estamos em algum golpe de Estado? Tentativa? Que tentativa? Que tentativa que teve? 8 de janeiro foi tentativa? Simplesmente 1.200 pessoas com um pedaço de pau na mão é uma tentativa de golpe de Estado. Eu só conheço golpe de Estado com arma, fuzil e tanque. Eu não conheço golpe de Estado realizado com véia de 70 anos, não. Meu Deus. Uma das pessoas na mira de Eduardo Bolsonaro é o ministro Alexandre de Moraes, obviamente o líder da máfia, né? Que será o relator do caso. Ora bolas, PGR denunciou o Eduardo Bolsonaro e, coincidentemente, quem será o relator do caso é o Xandão, né? Ora bolas, quem mais poderia ser? Tem 11 ministros do STF e é sorteado. Meu Deus, é sorteado o Alexandre de Moraes, mas vamos lá. O pedido foi direcionado para Moraes, porque ele já é o relator dos casos que envolvem os atentados contra a democracia. Cara, eu começo a ler essa notícia que eu fico louco, porque ele fica usando umas termologias, atentado contra a democracia. Que atentado contra a democracia, cara? A PGR recebeu uma representação do deputado petista Lindenberg Faria. Cara, isso é um teatro tão ridículo, que é o seguinte: o deputado petista Lindenberg Farias denuncia a PGR, que nada mais é que tem como quem está comandando a PGR é o Paulo Gonet, que nada mais é do que um carrasco do Xandão. Então, cara, é muito teatro isso daqui, cara. É o petista denunciando ao Paulo Gonet, o Paulo Gonet denunciou ao Moraes, mas pra falar a verdade, desde o início a ordem partiu do Moraes. Moraes, agora eu vou decidir perseguir o Eduardo Bolsonaro. Pronto. Aí ele chama o deputado aleatório lá, Lindenberg Farias, que não é um deputado aleatório, né? É um dos principais do PT, pra poder criar a denúncia. E já o Paulo Gonet já falou, Paulo Gonet, aceita aí. Vai lá e aceita. No último dia 22 e, a partir dela, decidiu pedir a investigação. Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde final de fevereiro. Por que será? Por que será? Talvez seja porque estava ameaçando caçar o passaporte dele, né? Obviamente, ele não vai ficar aqui. Vamos ler aqui mais algumas notícias aqui da CNN, porque essa Veja é uma vagabunda, não que a CNN não seja, né? Mas vamos ver aqui. Segundo o Procurador-Geral Paulo Gonet, o parlamentar tem utilizado um tom intimidatório. O que é um tom intimidatório? Para tentar atrapalhar o julgamento técnico. Esse cara não tem nem vergonha de escrever isso. Julgamento técnico. Não. Olhem pra mim, galera. Olhem pra mim. Nem o petista mais petista acredita que esse julgamento da tentativa de golpe de Estado é um julgamento 100% técnico. Não. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira. Cara, me dá raiva ficar vendo essas notícias, sem brincadeira. Vamos ler aqui. Tom intimidatório para tentar atrapalhar o julgamento técnico da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro. Para ele, as manifestações de Eduardo mostram que o deputado se dedica com denotada diligência ao intuito de impedir com a ameaça o funcionamento pleno dos poderes constitucionais. Meu amigo, os poderes plenos constitucionais não vêm funcionando já tem uns 5 anos. Pelo menos, tá bom? Então não é agora. É um absurdo isso daqui. Não só do Supremo, mas também da Polícia Federal e da própria PGR. Carrasco do Xandão. Serve de nada. Segundo Gonê, a gravidade das ameaças se tornou ainda mais relevante depois que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio admitiu possibilidade de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Amigo, se o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio admitiu a possibilidade de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, isso não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro pode ter articulado por trás, mas com o sentido de você investigar o Eduardo Bolsonaro por supostamente articular para atrapalhar as investigações, cara, o Xandão vai tomar no cu, cara. Fica vendo, fica só observando, tá bom? A hora do Xandão tá chegando e quando chegar, todo mundo vai se fuder, tá bom? Eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque mais no final eu quero fazer uns comentários mais breves, explicar algumas coisas pra vocês, mas tô só terminando de mostrar a notícia, tá bom? Agora, vamos ver aqui esse vídeo rapidinho aqui dessa mulher que eu esqueci Esqueci o nome dessa mulher aqui, da Globo News. Mas vamos ver aqui o vídeo rapidinho. Daniela Lima. Lembrei o nome dessa mulher. Daniela Lima. Outra canalha sem vergonha. O pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator, ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonê comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo. Que também... Fato, é um fato. Quanto mais o Xandão ficar... Cara, o Xandão ele tá dobrando a aposta, mas no final do vídeo eu quero fazer um comentário, tá bom? Isso só acelera mais ainda a queda. Eu tô torcendo que o Xandão comece a prender todo mundo, comece a processar todo mundo, que isso fica mais claro e evidente pros Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil. Também Alexandre de Moraes, Gonê viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a queixa contra Eduardo Bolsonaro e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu. Barroso também, né? Barroso que recebeu o inquérito e repassou para o Xandão. Cara, é impressionante como todos os ministros da STF tá alienado ali com a agenda do Xandão. Decretando sigilo. E outra coisa, decretou sigilo, ou seja, não vai poder nem acompanhar a investigação. Como de costume, ele sempre fez isso com todos os processos contra a direita. No curso da investigação. Então tá aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta queixa da PGR. Há um inquérito numerado. Não, ele é o relator, ele é o juiz, ele é a vítima, ele é tudo, né? Como sempre. Agora eu quero mostrar esse vídeo para vocês aqui, do Eduardo Bolsonaro. Foi antes dessa notícia, tá bom? Mas é interessante também. Bom dia, pessoal. Muita gente falando que sanção não funciona, que pode acontecer o que for. Isso daí nem sempre muda a conduta das pessoas, das autoridades abusadoras de poder. Eu falo, é verdade. A gente tem, por exemplo, lá na Venezuela o Michael Moreno, que é o ministro do STF da Venezuela, ele foi sancionado e não teve muita coisa que mudou por lá. Mas por que isso? Porque lá na Venezuela o sistema já se consolidou. Lá Exatamente. Tem outro nível para você conseguir recuperar o país. Exatamente. Vai passar por sacrifícios o Brasil ainda maiores. Porque... O Brasil, a Venezuela só consegue recuperar a democracia dela através de uma guerra civil, através de uma intervenção militar internacional, alguma coisa do tipo. Se o Brasil um dia chegar no nível na Venezuela, esquece. É impossível recuperar. Mas aonde estamos atualmente ainda é possível fazer algo. Por isso que eu falo. Se quiser fazer alguma coisa, tem que fazer agora. Que depois é tarde.
Os remédios diplomáticos não foram tomados no momento correto. No Brasil, eu te digo que ainda funciona, senão não estaria todo esse estardalhaço na imprensa agora, né? Mas a gente não pode deixar esse câncer se alastrar. Se ele se alastrar, aí realmente vai ficar complicado. Então a gente tem uma corrida contra o tempo para fazer acontecer as coisas da maneira mais suave possível, que são as sanções. E nesse contexto aí das sanções, tem outro aspecto que é muito importante falar, que é, coloque-se no lugar do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que ele se sustenta na base da ameaça. Acabei de compartilhar no X um vídeo do Lacombe, onde ele fala como é que aconteceu a saída dele da Rede TV, porque o Moraes reclamou que o Lacombe colocou no programa o Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson fazia menções honrosas através de apelidos aos ministros da Suprema Corte. Isso desagradou o Moraes ligou pra Rede TV pedindo a cabeça do Lacombe. Enfim. Cara, impressionante. Um ministro do STF liga pra Rede TV pedindo a demissão de um apresentador de TV por causa que o Roberto Jefferson, não apresentador não, né? Mas ele... o apresentador só entrevistou o Roberto Jefferson, que é uma pessoa de direito, não sei se você sabe, mas mais uma das vítimas do Xandão, que simplesmente fazia piada chamando o Xandão de cabeça de ovo, de careca, que é cabeça de ovo, e eu xingo mesmo o Xandão cabeça de ovo. E essas pessoas, todas elas estão... o cara, um ministro do STF liga pra Rede TV, uma emissora de TV, pra poder demitir um cara só porque ele recebeu uma pessoa que xinga o Alexandre de Moraes de cabeça de ovo e o Xandão e o Flávio Dino de gordola, por exemplo. Um absurdo. Todo mundo vê e percebe que ele só se sustenta no poder graças a ameaças, à repressão, ao chicote. Exatamente. Quando esse tipo de pessoa cai, ele não perde só o poder. Ele perde a vida inteira dele. É aquele chefe mal educado que ninguém gosta e que perde o cargo alto na empresa. As pessoas respeitam um Xandão por medo, tá bom, galera? As pessoas respeitam o Xandão por medo. Os senadores, até agora, só não abriu o processo de impeachment com o Xandão porque tem medo, tem tudo rabo preso. O Xandão, os caras começam a articular pra poder impeachment o Xandão. Xandão, então vou reabrir esse processo seu aqui de agressão doméstica 30 anos atrás. Não, vou investigar esse caso seu de rachadinha aqui. Então é todo mundo com rabo preso. Então o pessoal fica com medo. Então, quando você governa através do medo, quando você cai de ladeira abaixo. Impossível você se recuperar, porque todo mundo vai distrair, ninguém vai ficar do seu lado. O que acontece? O Xandão, ele só é um careca com uma caneta na mão e uma toga preta. Ele não tem poder nenhum. Quando as pessoas pararem de respeitar as ordens ilegais dele, e vai acontecer isso em algum momento, principalmente se as sanções dos Estados Unidos virem, quando essas pessoas pararem de respeitar as ordens do Xandão, vai ser aí que ele vai cair. Por quê? Porque, como eu falei, galera, ele é um careca de toga preta, com uma caneta na mão. Ele não tem poder nenhum. O poder dele são as pessoas que vai lá e seguem as ordens dele. Quando essas pessoas pararem de seguir as ordens dele, pronto, ele não tem poder prático nenhum mais. Não tem poder prático nenhum mais. E essas pessoas seguem por medo. Mas quando essas pessoas começarem a ser afetadas pelas sanções, as sanções não vai afetar o Moraes de nada. O Moraes, então não vou para os Estados Unidos, não. Não consigo usar mais cartão de crédito porque foi bloqueado pelas sanções, pela Visa, pela Mastercard. Tem problema não, eu uso o cartão de crédito da minha cunhada aqui. Mas daí que tá, quando as sanções não vai afetar só o Xandão. Vai afetar toda essa escória que tá em volta dele. E é isso que vai afetar. Porque quando essas pessoas poderem ver que não vai poder mais viajar pra Disney, não vai poder ter um e-mail mais, não vai poder ter uma conta de Netflix, Spotify, não vai poder ter um cartão de crédito mais, não só eles, como toda a sua família não vai poder mais, aí eles vão se sentir prejudicados pessoalmente. Aí eles vão ver o quê? Vou ficar cumprindo ordem desse careca pra poder ficar me fudendo? Eu que não vou. Então vai ser aí que o Xandão vai cair, ok? Quando as pessoas pararem de respeitar as ordens dele. Agora eu quero responder aqui um vídeo desse esquerdista. Quero responder tópico por tópico. Pra você ver, cara, esquerdista é foda. Mano, impressionante que dá pra vocês verem que a pessoa é esquerdista só pelo visual dela. Olha a skin do meliante. O cara usa boina. Se você usa boina e é de direita, tem algo errado com você, tá bom? Algo muito errado. Mas vamos ver aqui, ó. Boulos aciona PGR para investigar conspiração de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil. Dudu Bananinha recebeu mais de 46 mil e trabalhou apenas 72 horas em 2024. Sabe por quê? Porque ele foi embora. Por quê? Porque o seu amigo Xandão tava querendo prender ele. Eduardo Bolsonaro, blá blá blá. Vocês viram essa notícia? Boulos aciona a PGR para investigar Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, por crime contra a soberania nacional. Crime contra a soberania nacional. O que é crime contra a soberania nacional? Denunciar o Xandão nos Estados Unidos. Nossa, baita crime contra a soberania nacional. Pronto, você não pode denunciar ninguém mais. O cara tá praticamente morando nos Estados Unidos. Claro que ele tá morando, né, seu esquerdista nojento.
Os caras queriam apreender o passaporte dele. Em apenas 2 meses, ele já fez 3 viagens em 2025. Qual o problema? Político viaja. E com um único objetivo: conspirar contra o seu próprio país. Contra o próprio país. Não, ele não está conspirando contra o próprio país, não está conspirando contra ninguém. Ele está apenas denunciando os fatos para o governo americano e mostrando que o Xandão é um ditador, nada mais. E ainda se diz patriota. E pior, ele é deputado federal, pago com o nosso dinheiro, recebe mais de 46 mil Sim, como qualquer os outros 500 deputados, todos ganham 40 mil reais. Okay. reais para ficar viajando pelo mundo. Para ficar viajando não, ele tá dentro dos Estados Unidos trabalhando, denunciando as ditaduras do Xandão. O ano passado ele trabalhou apenas 72 dias. Isso dá uma média de menos de 1 dia e meio por semana. E veja o que diz o Código Penal no artigo 359-I sobre os crimes contra a soberania nacional. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadir. Agora você denunciar o Xandão com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo? Você denunciar o Xandão agora é um ato de guerra, alguma coisa do tipo? Ah, tá de sacanagem, cara. Ele se enxerga o Xandão como o topo do mundo. Mas nós partes de um careca. Invadi-lo. E é isso que ele tem feito. Negociado com o governo Trump para que ele aplique sanções à autoridade. Ao Xandão! O Xandão. Tem nada de ajudar os Estados Unidos a destruir o Brasil, de guerra não. contra o país ou invadi-lo. E é isso que ele tem feito. Negociado com o governo Trump para que ele aplique sanções a autoridades do Brasil. Mas ele é tão bananinha que não tem dado muito certo, não. Até a justiça americana tá negando as liminares dos aliados do Eduardo Bolsonaro. Não, imagina, não tá não. Só tá o Marco Rubio. A um passo de denunciar o Xandão. A hora do Xandão tá chegando. E esse aqui, um outro esquerdista. Alexandre de Moraes foi sorteado como relator de inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que está promovendo sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Não é contra o Brasil, não. Contra o Xandão. Que justiça imparcial seja feita. O cara tem nem... Velho, os cara brinca. Os cara brinca. Eles fazem aqui de propósito. É de sacanagem. Enfim, é isso a notícia de hoje. Eduardo Bolsonaro vai ser mais um dos perseguidos do Xandão, tá bom? Mais um, como outros, Daniel Silveira, como inúmeros influencers, como o Bolsonaro em si, como outros generais, como ministros do Bolsonaro, como os filhos do Bolsonaro, como inúmeras outras pessoas que foram perseguidas pelo Xandão. Mas a hora do Xandão tá chegando, tá bom? Eu realmente consigo enxergar 2026 tá aí, nós vamos eleger uma bancada de senadores gigante para poder impeachment o Xandão, ok? Eu vejo duas soluções aí pro Xandão. As sanções americanas, tá bom? Vindo e sancionando principalmente as pessoas em volta do Xandão e as pessoas parando de respeitar o Xandão. Os próprios ministros do STF vão começar a questionar, cara, não sei se tá valendo muito a pena ficar do lado do Xandão, não tô podendo ir mais pra Disney, não tô podendo fazer mais nada, por causa das guerras ideológicas que o Xandão fica travando. Pode acontecer, ele pode cair por dentro, as próprias pessoas começando a não querer respeitar mais ele, os próprios ministros do STF vendo que essa guerra tá cara demais, ou, se isso não acontecer em 2026, tamo aí, Lula vai sair, rejeição recorde, 55% de rejeição contra 40% de aprovação. Lula vai sair em 2026, vamos ter um presidente aí que vai, com certeza, dar o perdão presidencial para todos do 8 de janeiro. E vamos eleger principalmente uma bancada de senadores grande para poder impeachment o Xandão, porque essa atual, esquece, é impossível, todo mundo com o rabo preso.